E aí, cunhada? Tá no clima? Estamos super no clima hoje, e hoje um programa especial, especialíssimo, principalmente para você, né? A pessoa veio de longe, muito longe. Muito longe, mas ela é de muito perto. Ela é muito próxima da gente. Mas veio de longe. E de verdade, ela não tá no clima mais, acho, né? Você tá no clima, Fá? Tô no clima sempre. Acho que vou continuar. O Drake vai colocar assim no GC: Fabiana Albanese, irmã da cunhada. Gente, eu tô aqui com a minha irmã, a Fabiana, a Fá, minha nutricionista particular. A Fá é nutricionista, falei que ela veio de longe, mas ela mora em São Paulo, é bem pertinho, né? Mas demorou um pouquinho pra gente ajustar os horários, porque ela faz o atendimento lá, ela faz o atendimento online também, né? Mas deu certo, a gente precisava muito que ela viesse, né? Lembra que a gente comentou que precisava também de uma especialista também na nutrição, principalmente nessa fase que a gente está falando da pré-menopausa, né? E ela tem como que chama, Fá? É um plano especial, né, para as mulheres que estão Sim, um método que eu criei isso para aí. poder atender essa mulher que está na fase da perimenopausa e da menopausa. Então você praticamente se especializou para poder fazer essa parte também, né? Sim. Mas você tem outras especialidades, fala um pouquinho. Sim, na verdade, esse método que eu criei para ajudar aquela mulher 40 a mais que tem muitas dificuldades com o emagrecimento. Ah, tá. Porque nessa fase tudo muda, né? As coisas... Metabolismo lento, tudo mais devagar. Isso. E fora, eu trabalho exclusivamente com emagrecimento, mas eu atendo saúde da mulher, eu atendo balão intragástrico e cirurgia bariátrica também. Olha lá, Olha, gente, vocês podem ver estão que vendo, vocês né? vão ter uma consulta hoje especial para vocês. Vocês podem mandar as perguntas, não para hoje, mas para os próximos programas. A gente vai chamar a Fá para voltar aqui para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. E até para a Fá também direto, tá? A gente deixar o Instagram dela aí, né, Fá? Daí ela pode responder também. Principalmente, às vezes, eu recebo muita gente na loja também do balão, né? Isso daí também é legal, fazer esse acompanhamento pós-operatório aí, enfim. Mas assim, o que a gente veio falar hoje... Que assim, eu lembro muito que quando eu tenho as dúvidas, principalmente quando eu comecei nesse climatério, eu falava, ai, o que é bom, o que eu posso tomar, o que você está fazendo e tal. E uma pergunta assim que eu acho que a gente faz para todo mundo que vem, né? Fá, você já está na menopausa? Sim, 3 anos. Ah lá, viu? E como que é isso? Como que foi isso, assim? Como que foi entrar? Sua cabeça mudou? Você ficou assustada também? Como que foi, assim? Sim e não. Porque quando eu tinha, por volta de uns 42 anos, que eu fazia o acompanhamento médico de rotina, e nos meus exames apontaram que eu já estava com desequilíbrio hormonal, quer dizer, já com 42 anos, já bem entrando na perimenopausa. E a médica que me atendia propôs a reposição hormonal. Mas você tinha sintoma já? Não tinha sintomas. Foi pelo exame mesmo. Não tinha sintomas. Mas eu pensei, nossa, que cedo, né? É uma notícia, porque, na verdade, ela chegou para mim, ela falou, você tem intenção de engravidar novamente? Eu falei, não. Porque se você tiver, vai ficar muito mais difícil agora, porque está acontecendo isso, isso e isso. Aí é um susto, né? Fala, nossa, eu não esperava. E foi aí que eu pensei, não, eu vou ter que tomar todos os cuidados. Conversei com ela, é muito importante, mulheres, ter, assim, as profissionais que você possa tirar as dúvidas, porque hoje a gente tem tanta informação, internet, redes sociais, então aquela profissional de confiança é muito legal. E aquela que vê seu exame, né, Fá? Exatamente. Porque eu vejo muita gente, inclusive hoje teve uma senhora que falou assim, eu tô vendo uns médicos aqui na internet e eu queria ver o que eu posso tomar, tal, então assim... Não é legal, né? É bom a pessoa saber, é muito individual isso daí, né? Da pessoa saber, através dos exames, o que ela tem, o que ela tem que seguir, né? E mesmo através dos exames, pode dar errado, pode falar, não me adaptei nesse tipo de reposição, né? Daí você vai tentando, né? Exatamente. Mesmo porque
todas nós temos a nossa história. Por exemplo, você é minha irmã, a gente cresceu juntas, mas cada uma tem a sua história. A vida da Ju é diferente da minha vida, a Flávia tem a história dela. Então é muito importante o seu médico também saber da sua história, desde a sua infância, adolescência, primeira menstruação. Isso vai fazer total diferença. E depois no tratamento também para ter sucesso. E aí voltando, né? Eu pensei assim, falei, poxa vida, se está acontecendo isso comigo, se fui olhar, pesquisar, ler a respeito, aí assustei, porque são muitas mudanças, as mulheres, né? Fogachos, insônia, aumento do peso. E isso foi o que mais me preocupou, porque eu trabalho com emagrecimento. Você é o cartão postal seu, exatamente, eu falei, nossa. E aí fui buscar informação e tem solução, mulheres, tem solução, porque esses cuidados, eles vão trazer qualidade de vida. Isso está na história, né, meninas? Porque se a gente for olhar lá atrás, assim, a mulher antigamente com 40, 50 anos é totalmente diferente da mulher de hoje. E o que é legal da Fá falar também sobre isso, a gente tem falado muito de mulheres que ainda não entraram, né? Quem teve aqui, a não ser a doutora Mônica, né? Mas esse pós, assim, né? A gente fala, tem um lado bom, né, Fá? Se você cuidar direito, tem um lado bom, né? Isso que a gente espera falar, porque é uma coisa que a gente fala, nossa, né? Pré-menopausa, climatério, sintomas, tem milhões de sintomas. Mas tá, gente, e aí? Vai passar, você vai tratar e tem um lado bom, né? Tenho, com certeza, porque a maturidade é maravilhosa. Tá vendo? É maravilhosa. Vira uma chavinha, assim, eu demoro um pouquinho e tal, como que é? É porque, o que eu penso? Quando a mulher está bem, aí ela tem essa liberdade de se sentir, assim, com uma boa autoestima, não se sentir mal, não se sentir cansada, não se sentir entristecida. Vejo a maioria das mulheres com deficiência de B12 e ferro. E isso dá uma, tipo... Dá uma derrubada Uma na mulher, derrubada. né? Às vezes a mulher pensa que é uma depressão, que ela está ficando com depressão. E não é um desequilíbrio nos exames. Então, melhorar a alimentação, atividade física, às vezes reposição também é legal, uma suplementação. Eu que moro em São Paulo, né? Eu falo assim, quem mora em São Paulo, que é uma vida estressante, que tipo, você vai de uma esquina para outra, já é um estresse de trânsito, de loucura, tem que suplementar, porque senão não aguenta. Então, isso que eu ia te perguntar, uma mulher que não tem recomendação de fazer reposição hormonal, ela tem como melhorar a qualidade de vida dela só com alimentação e atividade física, né? Tem, é totalmente possível. Aí você faz uma estratégia para ela de nutricional e ela consegue passar por isso mais fácil. Não é fácil, Flávia, não é fácil, mas é possível, porque vamos supor que você chegar numa mulher que a alimentação dela está toda bagunçada, que ela consome bebida alcoólica frequentemente, que ela gosta muito daquela bolachinha ou bolinho no meio da tarde, que ela come o pãozinho de manhã, falar para ela que ela tem que colocar sementes, que ela tem que aumentar as proteínas. Então, é uma mudança que ou você radicaliza, e aí você vê o seu bem-estar e fala, nossa, agora é vida. Ou você vai aos poucos, olha a individualidade, né, que a Ju falou. Ou você vai aos poucos e vai tentando implementar essas mudanças, mas sem as mudanças... Deixa eu até entrar no que você falou assim, da bebida alcoólica e das besteirinhas que a gente come. Nunca mais? Como que é isso? Ai, meu Deus, ela tá tremendo, socorro. Assim, o que é seguro nessa fase de bebida alcoólica e de comida fora do padrão? Ó, vou colocar um depende. Depende, depende do grau que a pessoa está, assim, comprometida, vamos supor. Vamos supor que é uma mulher que está, assim, depressiva, entristecida, com muita irritabilidade, que ela está, assim, com a libido no pé, que ela não vê uma luz no fim do túnel e, tipo, não dorme direito, tá tudo bagunçado. Aí, realmente, tem que dar uma radicalizada para ela voltar a ter equilíbrio. Realmente tem que, não, corta o álcool, açúcar,
vamos fazer as mudanças na alimentação para ela ver um resultado. Então, acho que tem que ter um tratamento E de ela choque. vai ver, ela vê, você Ela já vê, com né? certeza. Então, assim, vamos lá. Cortar álcool, açúcar, farinha branca? Farinha branca, que é o glúten, com certeza. Glúten e lactose? Leite Ou não? também, Ou né? só quem é intolerante? Como que é? A lactose é só para quem tem desconforto, mas geralmente a maioria das mulheres, quando entra na perimenopausa, na menopausa, o leite, às vezes, ele dá uma diferença no consumo, porque ela sente um estufamento, ela sente um desconforto, gases, que não acontecia antes. Uhum. Então, às vezes, trocar o tipo de leite é legal. É. Pegar um leite de vegetais, um leite de amêndoas. E hoje tem uns leites, antigamente os leites eram muito ruins, né? Até o de amêndoa e tal, e hoje eles estão fazendo uma coisa de mais qualidade, tá bacana, né? E vamos supor assim, a parte que incomoda, né, que é a parte abdominal. Isso é o que mais o pessoal vai lá para te falar, né? Fala assim, e o que elas falam? O que você sugere? Dá para fazer alguma coisa? Não assim, fazendo aquela atividade, óbvio, fazendo uma atividade moderada para ajudar, mas e na alimentação? O que comer e o que evitar? Vou explicar para vocês, antes de fazer uma breve explicação para que vocês possam entender o que acontece. Porque, como eu estava falando aqui com a Flávia, né? A gente sempre tem aquela preocupação por causa da libido também, secura vaginal. Como é que tá minha testosterona, estrógeno, como é que tá, tem que fazer reposição, colocar progesterona, e esquece do hormônio insulina. Uhum. Quando a mulher, ela passa dos 40 anos e ela já começa com essas alterações hormonais, ela pode vir a ter uma resistência à insulina. E essa resistência à insulina é um aumento da glicemia. E se aquela mulher na alimentação, ela come, igual eu falei, né, aquele bolinho da tarde, se ela consome açúcar logo pela manhã, por exemplo, eu tomo meu pãozinho com manteiga aqui de manhã e minha xicrinha de café com açúcar. Ela já começa o dia tendo picos de glicemia, então ela já vai liberar mais insulina. Se ela faz isso em várias refeições e várias vezes ao dia, o metabolismo dela vai ficar mais lento e ela vai acumular gordura na região abdominal. Então, a gente tem que, nadar contra a maré. E quais são as estratégias para você fugir disso? É colocar proteínas nas refeições, distribuir as proteínas nas refeições. Isso é muito legal, porque além de ativar o metabolismo, porque a proteína ela despende de mais energia para que o nosso corpo ele vai ter um gasto energético maior para poder metabolizar as proteínas. Dá um exemplo de um alimento. Vamos supor, de manhã, ao invés do pãozinho com manteiga e o café com açúcar, você pode tomar o seu cafezinho sem açúcar. Se você ainda não acostumou, então, uma gotinha de adoçante, mas não utilizar o açúcar. Ao invés do pão com manteiga, você pode comer um pão francês sem miolo e colocar um ovo mexido, ou colocar um patê de atum, um patê de frango, uma fonte proteica. Esse ovo mexido, normalmente a pessoa pode fazer com manteiga ou óleo, ou como que ela faz? Porque também atrapalha, né, a questão da gordura. Sim. Se ela busca o emagrecimento e diminuir a circunferência abdominal, é o azeite. Tá. Um fiozinho de azeite. Um fiozinho. Um fiozinho de azeite. Isso vai ajudar. Tá Porque é uma vendo, fonte gente? de gordura Isso é uma boa. dica legal e é um café reforçado, né, Fá? Sim. Você tem a dica também do açúcar no café, né? Como a pessoa consegue acostumar depois e sentir o paladar melhor, né? Como que é? É hábito, tudo é hábito. É hábito mesmo. Se você Tem gente que depois tira- não consegue mais voltar, né? Não depois de um consegue. tempo, né? Até o açúcar, né? Apesar, Ju, que, assim, às vezes tem pacientes, por isso da individualidade, né? Tem pacientes que falam, poxa, eu não gostaria de tirar o açúcar do café. Eu gostaria... Mas se você toma o seu cafezinho, mas se você come um ovo mexido, meio mamão papaya de manhã, isso já vai trazer um equilíbrio na alimentação. Já vai manter os níveis de glicemia e não fazer, assim, picos, não liberar insulina logo pela manhã. Tá. Posso dar um exemplo, por exemplo, do meu café, né? Então, vamos lá. Aí ela vai falar, ela vai avaliar aí como que é meu café. Então, eu primeiro tomo um copo de água, às vezes eu faço meu shot também com
o própolis e tal, e o golden, né? Tá. Depois eu explico pra vocês o que é o golden, a Fá fala também. Cortando aqui, a Ju, ela sabe mais do que eu. Ela tá anos-luz à minha frente dos produtos. Ela é pesquisadora. Nossa, anos-luz. Mas eu quero saber se tá bom, o que ela pode ajustar aí, né? Eu vou lá nos artigos científicos, mas ela nos produtinhos, nas coisas, no Golden Milk, Já ela já começa a tá colocar. anos-luz na minha frente. Aí eu tomo a creatina logo cedo para não esquecer. E daí eu gosto muito da mussarela, mas eu ponho um pouquinho da manteiga, eu ponho a mussarela. E às vezes eu ponho um pouquinho da tapioca, ou eu faço mix de uma farinha, assim, sabe? Com linhaça, com psyllium, com gergelim. Coloco, aí eu bato um ovo e jogo em cima e tampo. Então fica tipo uma panquequinha. Essa mussarela, ela atrapalha? Não atrapalha se não for todos os dias. Mas a mussarela não é proteína? Não. Não, a mussarela é um alimento processado. Então... Ela é diferente de um queijo meia cura, de um queijo Minas padrão, que é um queijo de fermentação natural. Tem que ser um queijo mais escuro, ou não? Não tem nada a ver? Não, Fala pra mim que queijo é mais escuro. Parmesão. Mas o parmesão é um queijo de excelente qualidade. Eu sei que eu queria pegar ela. O queijo mais escuro, onde que tá o queijo mais escuro? Não, eu não gosto de queijo branco, por exemplo. Eu gosto de queijo mais escuro. É só se ela falar do queijo cheddar. Não, ela aí o fala queijo de manhã, cheddar ela é sabe que bom. eu como uma gorgonzola, eu taco gorgonzola lá e como. Tá. Não, então, gente, tô brincando, é que a Flávia, a gente é dessas, né? Eu ponho mel também, eu acabo com mel, assim, sabe? Finalizo com melzinho. Mas um fiozinho de mel também não é isso. fiozinho, Igual eu falei tá? do- Um Tá bom. fiozinho. E o Café Super com Coffee, açúcar. né? O Super Coffee daí que me ajuda muito, né? É, Tô o fazendo Super Coffee eu propaganda sou fã, aqui, né? sou fã do Super Eu não Coffee. consigo ficar sem mesmo, todo mundo já É sabe bom disso. mesmo. Eu também, gente. E eu ainda desculpe. coloco café também no Super Coffee. Então, Nossa, esse, assim, aí ela meu fica- café eu sou um pouco agitada, né? As meninas na loja meio que às vezes pedem, me dão chá, assim. É verdade, às vezes eu chego, ela já vem com a xícara de chá. Mas por que será, né? Acho que é dar uma acalmada. Pra dar uma acalmada. Ah, entendi, tá vendo? Tem o... Como que chama o que você toma? O Paz e Amor também, Paz e Amor. né? É, entendi. É isso. Então, mussarela não é legal. Não é que Não não é sempre, legal, né? mas não sempre. É. Ai, Entre mas a é tão mussarela boa, e o né, queijo gente? prato, a mussarela é melhor. Ah, é? Se eu colocar tapioca também é igual a mussarela, não sempre. Não sempre. Tá. Porque ela é uma farinha refinada. Tá. Mesmo que ela não tenha o glúten, ela é refinada. Mas ela é melhor que farinha? A tapioca? A farinha ela de tapioca? Não tem assim o melhor ou o pior. Ela é refinada, como a farinha Branca. refinada, a farinha branca, de trigo. só que ela não tem o glúten, mas ela tem um alto índice glicêmico. E daí ela dá o pico que você falou de insulina, Sim. que E daí... de manhã acho que não seria legal mesmo. Não, né? se você, por exemplo, uma crepioca, que é a farinha de Ovo. tapioca com ovo, é uma colher de sopa da tapioca, da farinha da tapioca e o ovo. Então, isso é tranquilo, porque o ovo está lá predominando como proteína. Agora, ao contrário, você fazer uma tapioca com 4 colheres de sopa, porque para fazer tem que ser umas 3, 4. E o recheio aí está predominando mais o carboidrato. Ele É tá sempre mais... aquele negócio do primeiro ingrediente, né? Sim. Uma coisa legal falar também, né, Fá? Quando as pessoas vão no supermercado, tem uma infinidade de pães, né? Sim. É importante também, né, ler o ingrediente. E como que lê, assim? Fala rapidinho, como que a pessoa consegue entender o que é legal para ela escolher um pão, né? O pessoal fala muito também, tem como que é aditivo, né? Tem umas coisas assim que hoje tá... Tá, eu não vou falar marcas. Não, Mas vou dar um exemplo claro, assim. No consultório, principalmente, que muitos pacientes falam, à noite posso comer não é tortilha, essas tortilhas industrializadas, né? Ou não, isso vai me atrapalhar? Olha, entre isso e um pão sírio, por exemplo, o que você tem que estar atenta? Na data de vencimento do produto. Se é um produto que tem uma data de vencimento a perder de vista, então aquele produto não é tão legal, porque ele tem muitos corantes, conservantes. Olha, gente, eu tô totalmente errada. Quando eu vou lá, eu vejo o mais longe que tem da validade. Então, não, né? Não, porque provavelmente esse produto, ele vai ter muito conservante. Olha. E quando você olha ali na lista de ingredientes,
No final dessa lista de ingredientes, que aí tem lá, por exemplo, farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, algumas outras coisas. E aí começam os nomes que você não entende o que é, não sabe, números. Esses são os corantes, conservantes, saborizantes que a gente deve evitar. Tá. Porque a gente chama isso de xenobióticos. O que são xenobióticos? São substâncias que a gente ingere não só via oral. Por exemplo, um desodorante, ele tem xenobióticos, a maquiagem, tudo isso o nosso corpo absorve. E a gente tem um fígado, que a Juliana acabou de falar, que detoxifica tudo. O fígado, ele faz esse trabalho. Mas, às vezes, a gente sobrecarrega ele com esses alimentos e com perfumes, desodorantes, sabonetes, maquiagem. Até isso. Isso, porque isso acaba deixando a gente com metais pesados, muitos metais pesados no organismo. Então, para detoxificar, aí vem o lado ao contrário, o consumo de antioxidantes, frutas vermelhas, frutas cítricas, para ajudar o fígado a trabalhar direitinho, para detoxificar esses xenobióticos. Aí, é o que tem nos rótulos dos alimentos. Então, existem alguns alimentos de melhor qualidade e outros nem tanto. Isso é legal saber. São várias coisas. Aí a Ju falou do café da manhã dela. E no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo agora. No próximo bloco, eu quero falar do meu café da manhã. Tá? É jejum, né? Hã? É jejum seu café da manhã. Eu não tomo café da manhã. Então, para quem tá no mesmo time que eu, no próximo bloco a gente vai saber se jejum é bom ou não. Não importa o seu destino, a Nova Opção Turismo tem sempre o melhor para sua viagem. Vamos viajar? Vamos com a Nova Opção. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar, se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. No mercado, desde 1995, a Fitwork reúne tudo o que uma academia de qualidade precisa. Ótima estrutura, profissionais qualificados, trabalho personalizado e, claro, muita amizade e respeito entre alunos, professores e demais colaboradores. Além disso, temos aulas complementares como zumba, balé, futebol, bike, shibol, entre outras. Fitwork, há 27 anos, sendo a melhor parceira na qualidade de vida dos indaiatubanos. Bom, gente, antes do intervalo eu deixei uma pergunta aqui para a Fá, que ela vai responder aqui pra gente. A Ju falou do café da manhã dela, eu falei, e o jejum? Porque eu não tomo café da manhã, não consigo tomar café da manhã. Só no hotel, né? Em hotel, gostoso, assim, mas em casa E não. no hotel, o que você toma? Eu como tudo daí, a mesa inteira. Tudo que tem à disposição. Mas Quem nunca, né, gente? Quem não faz isso, né? Acho que todo mundo faz café da isso, manhã né? de Uma hotel, delícia, uma delícia. Mas só, porque daí tem pão, bolo, tem tudo que a gente tá falando que Dá não uma pode. dica de uma viagem de um hotel. Legal De um que você hotel lembra, legal. Assim. Mudando de assunto, mas Nossa, falar ó, do café da manhã, assim. Na Bahia, né? É. Bahia, café da manhã de hotel da Bahia não tem igual, né? né? Então, tem vários. Então, para Muito você bons. que quer viajar para a Bahia, para qualquer lugar do mundo, para onde que a pessoa liga e pede cotação e faz Olha, tem baita atendimento. Você pode ligar lá na Nova Opção Turismo, que você vai ser muito bem atendido e vai escolher aonde você quer ir no mundo para tomar o café da manhã. É, gente, é bem legal. É as só, meninas gente, lá, você pode comer pão de queijo, você pode comer bolo, pode comer o que você quiser. Inclui uma proteína junto. Então liga, ó, o telefone tá aqui, vai na sua viagem, eu indico Bahia. Uhum. Qualquer lugar da Bahia tá Perfeito. maravilhoso. Então, Vamos continua. voltar pro corpo Vai. agora. Mas você sabe que antes de falar do seu jejum, é interessante falar isso de viagens, né?
porque viagem, todo mundo faz praticamente uma viagem. Uhum. E nas consultas, além de eu além de ter o trabalho do plano alimentar, do paciente, exame, suplementação, fitoterapia, eu trabalho comportamento. Porque é o comportamento e hábitos que vai manter depois aquele paciente para não ter um reganho de peso, por exemplo. Eu sempre falo assim, o emagrecimento real, ele começa quando o paciente atinge o objetivo. Quando ele chega no peso, que ele fala, nossa, alcancei o meu objetivo, o peso que eu queria. É aí que vai começar o real emagrecimento. E as viagens, né? Como é que fica nisso? Porque... Pensa comigo as duas aqui. Falar como eu falo no consultório. Um ano ele tem 365 dias. Vocês são um pouco fora da curva, né? Vocês vão um pouco mais viajar. A gente gosta muito. Mas geralmente um paciente ele vai de 1 a 2 vezes ao ano, 7 dias. Então, são 14 dias no ano que ele faz uma viagem dessas, onde ele vai para um resort, onde ele vai às vezes para um cruzeiro ou conhecer outro país. Eu não vejo, assim, eu acho que é descabível, assim, a pessoa não provar algo típico do lugar que ela está conhecendo. Então, você está indo viajar para relaxar. Então, não é uma viagem que você vai fazer uma restrição alimentar. É claro que não precisa chutar o balde, mas já pensou que delícia não poder comer um bolo diferente no café da manhã? Então, aprender a ter esse equilíbrio é muito legal, de ter uma flexibilidade, de passear e comer o que você gosta, as coisas gostosas, Flávia, que você falou. Café da manhã, maravilhoso. Nossa, não pode comer nada, tem que... mas assim, normalmente também quando a gente viaja, a gente pratica mais atividade, né? Porque a gente anda bastante. Eu não sei se compensa, se tem uma compensação ali, mas... Tem um ponto diferente que acho que as pessoas não têm uma noção em relação às viagens. Quando você sai do seu ambiente, você desestressa, né? Você diminui o hormônio cortisol. Você dá uma relaxada. E isso também auxilia em você manter o peso, em você desinchar. Porque o hormônio cortisol, quando ele está muito alterado, ele também é um estresse para o organismo. Ele também atrapalha a perda de peso. Por isso que a gente tem que dosar também bem esse hormônio. Como é bom viajar, gente? Mas conta do seu café, Flávia. Meu café é assim, eu bebo bastante água, eu acordo, bebo 2 litros de água logo que eu acordo, assim, rápido. E tomo café preto. Mas eu não gosto de café, só para dar uma energia. E depois, umas 11 horas, eu vou tomar o super coffee também. Tá. Então, o que você acha, assim, de ficar muito tempo sem comer? Olha, ficar muito tempo sem comer não é o problema. Eu não sei se isso cabe como jejum intermitente, porque o jejum intermitente, o próprio nome diz, né? Ele tem que ser feito... intercalado, assim? Não, sempre no mesmo horário. Então, talvez você esteja pulando o café da manhã, não é um jejum intermitente. Porque um jejum intermitente, ele tem o último horário que você comeu e o primeiro horário que você faz a refeição. Se isso for todos os dias, ok. Todo dia. Eu Segunda a como sexta, normalmente até umas 7, 7h30 e vou almoçar 1h. Então, ótimo, é um jejum intermitente. E ela almoça... E aí, o que ela almoça para quebrar o jejum? O problema é o café preto em jejum. Não pode. É que ele, por exemplo, se você já tiver um cortisol alto, ele também aumenta o cortisol é a primeira coisa que você toma em jejum. Por mais que ele não quebre o jejum, ele aumenta o cortisol. Mas mesmo tomando água antes, não vai fazer diferença, que a água... Agora, é diferente o super coffee, porque ele vai ter o TCM junto. Você acha melhor? É uma alternativa melhor para... Não é só cafeína. Mas o super coffee quebra o jejum ou não? Não. E se quebrar, tá tudo bem também? Também, porque já 11 horas já deu bastante tempo. Então eu fico até 11 horas sem... Ou troca. Toma o super coffee logo no lugar do café. Eu já tomo junto com o café, na verdade, né? Eu faço super coffee com água, mas eu coloco um pouco de café. Aí, tá vendo? É diferente. E onde a gente acha o super coffee? A Granolata, né, gente? Falando nisso, eu trouxe uma coisa aqui, uma novidade. O endereço que eu peguei, tá aqui da Granolata, em frente ao Tinhos. Olha só, esse daqui é um tipo de...
não é um refrigerante, mas ele também não tem açúcar e ele tem alguns... A Fá acho que pode ler aqui que eu não vou conseguir Nossa, eu ler. sem óculos jamais. Mas depois eu mostro pra vocês o que tem. Eu queria que elas experimentassem, ó. A Fá Tem pode esse ler. daqui. A Flávia Vaz gosta mais dessa cor e tem de abacaxi também, ó. Então a gente vai fazer depois até um brinde, mas eu queria que vocês experimentassem também. Vamos fazer um brinde brinde antes. primeiro. Ei. Vamos ver. Tem um cheirinho gostoso, né? Uhum. É refrescante, não tem açúcar. Ele é uma alternativa para o refrigerante. Muito bom. Mas legal. ele tem algumas vitaminas aqui, algumas coisas legais. Quer que eu veja? Magnésio. Ai, enfim. sabe, deixa eu dar uma dica. Nossa, várias. Uma delícia, várias. gente. É, Sabe bom. o que é legal? Vamos supor que você está naquela pegada de não consumir álcool. E você quer sair com as amigas, mas não quer ficar de fora. Olha, uma opção legal, porque É. você põe num copo bonito, gelo, e olha o comportamento, né? É. Fica lá com o seu copinho e você não sai ali do seu propósito, para um social perfeito. E outra coisa, Fá. Se a gente vai sair para beber, não vai ter jeito. O que é o melhor? O que a gente pode... Qual é a alternativa melhor? É chopp? É chopp? Vinho. Vinho, gin. Fala o gin é o low carb? Não. Ó, a melhor Mentira. alternativa é aquela que você for tomar menos. Que você for beber menos. Ah, o Por gin, eu exemplo, acho, né? se você vai pedir um drink, é um drink. E ok. Se você vai tomar um chopp, mas você toma É o chopp muitos... Eu acho que o chopp é o pior, né? Mas vamos supor que a gente vai no shopping. Aí você normalmente intercala com um copo de água para um chopp. Como que é? É melhor um chopp para 2 copos de água, 2 medidas de água. Tá. Isso vai fazer o quê? Vai diluir mais o álcool e não deixar você desidratar. Porque, por exemplo, quando a gente bebe muito, não chega no outro dia, a gente fica super inchada, se sentindo diferente. Então, a água vai ajudar a não desidratar, porque o álcool ele desidrata. E qual que você acha que é uma opção para happy hour, assim? Você bebe e para comer? Assim, o que seria legal para a gente pedir? Olha, eu também sou da opinião que quando você sai, assim, para algum lugar... Se você não quiser sair fora mesmo, então fuja das frituras. Então, uma brusqueta, um queijinho, ou até espetinhos de carne ou de frango, legal. Um carpaccio. Um carpaccio, ótimo. Agora, se você... o que vai prevalecer é sempre quantidade. Sempre quantidade. Por exemplo, comi 2 pasteizinhos, ok. Isso não vai te atrapalhar. Agora, se você comeu pastel, a batata, depois come um lanche... E aí já acaba... Então, a quantidade é bem importante. Isso aí, gente. Vocês viram, né? Quantas dicas. Agora, vamos voltar um pouquinho nos sintomas. Eu queria saber da Fá, por exemplo, que o pessoal reclama bastante. Realmente, acho que o que mais reclama é do calor, né, Fá? Os calores. Dos fogachos, né? É isso, né? Isso. O que dá para fazer, assim? Tem alguma coisa natural, desde a alimentação? O que dá para fazer? Olha, meninas, se não tem um básico bem feito, não tem chá e reposição hormonal que ajude. Então, o que seria o básico bem feito? Mudar hábitos e comportamentos. Então, praticar alguma atividade física, isso é inegociável para a mulher na menopausa, não tem como. Aí depois vem a questão, né? Nossa, mas não tenho tempo. Mas se priorizar é super importante nessa fase. Que é uma fase que ela não vai passar, é para sempre. Dali para sempre vai ser. E a atividade física, uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, mas aí que entram fitoterápicos, se a paciente, por exemplo, se a mulher não pode fazer uma reposição hormonal, existem fórmulas fitoterápicas que auxiliam a diminuir os fogachos. Uma boa noite de sono, igual eu falei. O sono é fundamental porque à noite são liberados hormônios que são muito importantes para a mulher. E se esses hormônios, se a mulher não tem uma boa noite de sono, consequentemente ela vai acordar irritada, aquilo vai virando uma bola de neve durante o dia. E os chás também, os chás ajudam bastante. O chá de feno grego, o chá de folha de amora, o dente de leão. Então, são chás que agregam. Então, ter todo esse equilíbrio na rotina dela vai aliviar.
O óleo de prímula eu gosto bastante para mulher menopausa. Isoflavona o pessoal procura com amora miura, não sei, tem coisas que eu não sei, assim. A isoflavona eu acabo não utilizando, não é um fito que eu utilizo, mas amora sim. Tá. Outra coisa, assim, qual que você acha que é o fundamental para todas as mulheres tomarem um suplemento? Assim, existe alguma coisa que é geral, que faz benefício para todo mundo e não precisa nem de exame para comprovar isso? Um combozinho, então. Olha lá, anota aí. A creatina hoje, que ela está sendo amplamente estudada, então ela traz muitos benefícios, não só em relação à massa muscular, porque hoje piscou, né, depois dos 40, tipo, piscou, já perde massa magra, massa muscular. A creatina também ótima para cognição. O ômega 3 eu gosto bastante, porque a gente não consegue alcançar muitas vezes através da alimentação. O coenzima Q10 é um suplemento muito pontual para a mulher, porque a gente também tem uma queda na produção da coenzima Q10 e ela é um protetor cardíaco. Então, quando a mulher ela entra nessa fase, perimenopausa e menopausa, além das alterações da glicemia, como eu falei da resistência à insulina, ela tem algumas alterações no colesterol, no LDL. Então, a coenzima Q10 ela também age como esse protetor cardíaco e também ajuda a ter mais disposição. Então, acho que esses são uns fundamentais. Dosar a vitamina D, que hoje é bem importante, é legal, mas para falar do básico, né, seriam esses. E um polêmico aqui, que é o colágeno. Toma ou não toma? Olha, eu sou a favor do colágeno. Eu sou a favor do colágeno, sim, colágeno proteico. Muitos estudos apontam que não tem uma absorção total, mas eu, como eu utilizo o colágeno, é que existem vários colágenos, né? Sim. Peptídeos, hidrolisado, colágeno 2 para articulações. Eu, como utilizo e eu vejo diferença no meu corpo, então... E existem também estudos que mostram alguma eficácia, hidratação da pele, não que vai diminuir rugas, mas deixa a pele mais hidratada, um fortalecimento de unha, cabelo. Então, eu sou adepta ao colágeno, peptídeos de colágeno e o colágeno hidrolisado também. Hoje tem vários produtos que eles têm o colágeno proteico na composição. Eu peguei. Eu até devia ter trazido, tá na minha bolsa lá. Que eu fui na loja, na Granulata, e peguei comprei os sachês, é muito bom. E dá uma saciedade também, sabia? Sim. Eu então, achei. Algo positivo, realmente, eu acho que agrega num todo. Sozinho, realmente, não vai fazer nada. Se você não fizer atividade física, não se cuidar, não ter os cuidados básicos, não vai ter diferença. E nessa parte do desânimo, quase depressão, essa parte da mulher ter a baixa da autoestima e tal, tem alguma coisa natural para ela poder tomar, para dar um up, assim? Aí é um conjunto também, né? Porque isso seria ideal, observar os exames laboratoriais dessa mulher, como que está, para fazer algo mais personalizado, né? Direcionado. Mas hoje tem suplementos muito legais, por exemplo, o NAC é muito legal para aumentar a disposição, porque ele é um precursor da glutationa, então do glucagon, então isso, eu estou falando alguns nomes, vocês não vão entender, mas ele dá mais energia num todo, junto com outros ativos, ele pode ajudar essa mulher a se voltar a se equilibrar, que talvez ela não consiga. Vamos supor, uma mulher que ainda é ativa no trabalho, que não tem tempo para se alimentar direito. Então, é legal uma suplementação para ela poder se equilibrar, ficar mais disposta. Tá. E tem os fitos também, né? Ginseng, que ajuda bastante. A rodiola rósea, que eu gosto bastante também. Para que é? A rodiola, ela é Essa eu nunca ouvi falar. É um fitoterápico, ela é um adaptógeno. E ela ajuda a melhorar aquele estresse. Sabe quando você deita a cabeça no travesseiro à noite e sua cabeça não para de pensar? Que ainda é um estresse, é uma agitação. Então, a rodiola rosa, ela ajuda você a ficar mais tranquila. É um suplemento anti-estresse. Então, daria para dormir com ele, assim, antes de dormir?
Acho que pode tomar durante o dia depende também. dá para tomar pela manhã também. Ele não induz o sono. Ele é para Pra diminuir o estresse. Agora a outra questão, libido, né? O que Sim. você sugere para a mulher tomar naturalmente para dar um up aí, né? Olha, para libido, musculação. A musculação, por quê? Porque quando a mulher ela fica mais ativa, ela ativa, diminui gordura corporal, melhora a composição muscular, isso também já aumenta os níveis de testosterona, já melhora a libido dessa paciente, disposição. Então, musculação, ó, é barato, melhor remédio. Não tem contraindicação para algumas pessoas. E tem alguns chás, eu gosto muito do feno-grego, eu gosto muito da maca peruana para agregar, eu gosto muito da farinha da linhaça, adicionar a farinha da linhaça diariamente porque aumenta o estrógeno. Olha que Então legal, é bem legal alguns suplementos e complementos aí para auxiliar Tá vendo, a mulher a gente? Tudo melhorar. natural e a gente pode usar. E pode usar assim todo dia? Todo dia, É? pode usar todos os dias. Pode ou deve usar todo dia? Para quem realmente está com a libido no pé, o ideal é todos os dias. Aí, tá vendo? Ai, que legal. Todo mundo passa lá na Granulata e já faz, já faz o kitzinho, combozinho, né? né? Acho que eu vou colocar lá o kit libido, o kit estresse depressivo, né? E um pré-treino para a pessoa ir na musculação também. A gente tem alguns lá já prontos, mas aí a Fá pode assinar embaixo aí para deixar tudo direitinho, né? Ó, agora para finalizar, a Fá vai voltar. Vocês podem mandar as perguntas, que ela vai voltar. A gente manda as perguntas para ela também. A gente, de repente, ela está em São Paulo. A gente pode entrar até de fazer uma videoconferência aqui. Mas ela vai voltar. Só que assim, a gente vai pedir para ela uma dica para todas as mulheres, que serve para todas as mulheres e uma dica geral, assim, o que você falaria para essa mulher 40 a mais, que está no climatério, está na menopausa? Olha, o que eu acho que é muito importante é a mulher se priorizar. Quando ela se prioriza, quando ela planeja, quando ela tem um planejamento para ela, um planejamento de vida, não tem como dar errado. Porque eu falo que a mulher ela é o pilar da casa. Então, imagina só, uma mulher que está nessa fase, que entra nessa fase e ela começa a declinar. Ela tinha uma vida e, de repente, ela começa a se sentir esquisita, ela fica irritada com o marido, com os filhos, ela começa a se sentir mal porque a autoestima está lá no pé. E perdida, ela não sabe o que fazer, não sabe como melhorar, ela começa a prejudicar o casamento. Então, isso tudo acaba virando uma bagunça. E, como eu falei, a mulher é o pilar da casa e quando ela não se prioriza, a casa também vira uma bagunça. Então, aí você acaba desestabilizando tudo. Então, se priorizar, se planejar, ter um autocuidado e você estar bem, aí isso tudo vai ser muito melhor, tanto para a sua vida como a vida da sua família. Ou daqueles que estão ao seu redor. Vamos supor, não tenho família ainda, mas no seu trabalho. Se priorizar é fundamental, ter um planejamento, como eu falei no início, né, procurar profissionais que você tenha confiança e que funcione para você. Isso é muito individual. Isso aí. Adorei. Obrigada. Nossa, foi muito bom, foi muito esclarecedor. Dá vontade de continuar, porque a gente fica com mas muitas a gente vai continuar, a gente vai assim, pegar né? agora. Vamos tirar as dúvidas nossas, pessoais. Mas foi muito legal, a gente queria agradecer. Fá, obrigada por ter vindo até aqui. Eu que Espero que você tenha agradeço, gostado obrigada. também. A gente é Sim, desse claro. jeito, meio assim, né? Mas é isso, né? Isso que a gente quer passar. Lembra de deixar aí, gente, o like, assistam aí. Tem os outros programas também que já foram ao ar, então acessa lá no YouTube também, né? E acompanha a gente, né? No Instagram, ó, vai estar todos os arrobas aqui. Segue a nossa página no YouTube, segue a página da TVR no YouTube também. E a gente está sempre junto aí. Semana que vem tem muito mais para vocês. Isso aí, gente. Obrigada. Obrigada, Beijo. Drake. Valeu, beijo. Obrigada, Fá.